Imagine por um instante que você recebe uma mensagem urgente. Uma catástrofe está prestes a acontecer, e a única chance de salvar o mundo depende de você construir algo gigantesco, quase impossível, seguindo instruções que parecem saídas de um sonho. Você começaria? Ou hesitaria, achando que tudo não passa de uma loucura? Agora, imagine isso há milhares de anos, sem tecnologia, sem máquinas, apenas ferramentas rudimentares e uma fé inabalável. Esse foi o desafio de Noé. Mas espere, será que essa história é mesmo como nos contaram? Uma arca gigantesca, feita de madeira, abrigando animais de todas as espécies do planeta? Como ele conseguiu reunir tudo isso em tão pouco tempo? E mais importante, será que o dilúvio foi um evento local, algo simbólico, ou estamos falando de uma inundação que realmente cobriu a Terra inteira? Prepare-se, porque hoje vamos explorar os mistérios por trás da Arca de Noé. Vamos olhar além do mito e mergulhar na história, nas evidências e nas perguntas que ainda não têm respostas claras. Afinal, se essa história atravessou gerações e culturas, algo poderoso está por trás dela. Será que estamos prontos para descobrir o que realmente aconteceu? Fique até o final, porque a verdade pode ser ainda mais fascinante do que o que imaginamos. A história de Noé não começa com ele, mas com o mundo em que ele vivia, um mundo que havia se afastado de Deus de forma alarmante. Depois que Adão e Eva deixaram o Éden, a humanidade se multiplicou sobre a terra. Porém, junto com o crescimento das pessoas, também veio o aumento da corrupção e da violência. Gênesis 6, versículo 5, descreve essa decadência de forma contundente. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O pecado havia tomado conta da criação. A ganância, a mentira, o egoísmo e a violência eram tão predominantes que até mesmo os gigantes, chamados de nefilins, surgiram como fruto de uniões distorcidas entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esse detalhe misterioso, narrado em Gênesis 6, versículos 1 a 4, ainda intriga estudiosos e religiosos até hoje, mas o que fica claro é que esse comportamento afrontava diretamente os planos divinos para a humanidade. Deus, então, viu que a terra estava completamente corrompida. Ele se arrependeu de ter criado os homens, como descrito em Gênesis 6, versículo 6. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Mas essa passagem não significa que Deus mudou de ideia como um ser humano faria. Ela reflete a dor e a decepção de um criador ao ver sua obra-prima escolhendo o caminho da autodestruição. Foi nesse cenário de completa desordem que Deus tomou uma decisão drástica. Ele determinou que a terra, junto com a humanidade corrupta, seria destruída por um grande dilúvio. Porém, em meio a essa escuridão, havia uma luz. Um homem justo, que andava com Deus, destacou-se em meio à geração corrupta, Noé. Em Gênesis 6, versículo 8, afirma: "Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor." E quem era Noé? Sabemos que ele era descendente de Sete, o filho de Adão que carregava a linhagem escolhida por Deus. Ele era um homem íntegro, justo e irrepreensível, alguém que vivia em comunhão com Deus, como nos é contado em Gênesis 6, versículo 9. Noé não era perfeito, mas sua fé e obediência o diferenciavam. Foi exatamente essa retidão que chamou a atenção do Criador. Enquanto o mundo inteiro parecia ter perdido o rumo, Noé mantinha sua aliança espiritual com Deus, sem ceder às tentações ao seu redor. Mas antes de qualquer construção de arca ou salvamento de animais, havia algo maior em jogo: a decisão divina de preservar a esperança em meio à destruição. Noé seria o ponto de recomeço para toda a humanidade. Agora, Deus precisava instruí-lo para uma missão que ninguém acreditaria ser possível, mas que mudaria o curso da história. E é aqui que começa a parte mais fascinante dessa jornada. Como Deus comunicaria a Noé o plano que parecia impossível? E como um homem comum reagiria ao chamado mais desafiador que já existiu? A missão de Noé começou com um chamado direto e urgente. Em Gênesis 6, versículo 13, Deus se dirigiu a ele para revelar o plano que estava prestes a colocar em prática. "O fim de toda a carne chegou diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei junto com a terra." Essas palavras carregavam um peso monumental. A decisão de Deus de trazer o dilúvio não foi tomada por ira descontrolada, mas como uma resposta à corrupção que havia atingido o ponto de não retorno. Noé, porém, não foi deixado sem orientação.
Deus lhe deu instruções detalhadas, um plano específico que seria a base para a salvação da criação. O Senhor ordenou que Noé construísse uma arca, uma gigantesca embarcação capaz de resistir ao dilúvio que cobriria toda a terra. Em Gênesis 6, versículos 14 a 16, descreve minuciosamente o projeto. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Dividi-la-ás em compartimentos e a revestirás de betume por dentro e por fora. Eis como a farás. O comprimento da arca será de 300 covados, sua largura de 50 covados e sua altura de 30 covados. Farás uma abertura no alto da arca, de 1 côvado, e colocarás a porta lateral. Farás um andar inferior, um segundo e um terceiro. Pense no desafio que era construir uma embarcação desse porte com os recursos da época. Não havia máquinas ou ferramentas avançadas, e tudo dependeria do esforço manual e da fé de Noé. Além disso, a ideia de um dilúvio universal era algo inédito. Não havia registros ou memórias de algo assim, e, para muitos, a mensagem de Deus pareceria absurda. Mas Noé não hesitou. A obediência dele foi total. Em Gênesis 6, versículo 22, destaca essa característica fundamental. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Mas as instruções não pararam por aí. Deus também revelou a Noé o objetivo da arca: preservar a vida. Ele ordenou que fossem levados para dentro da arca pares de todos os animais, macho e fêmea, para que as espécies pudessem sobreviver após o dilúvio. Gênesis 6, versículos 19 e 20, explicam: de tudo que vive, de toda a carne, levarás 2 de cada espécie para dentro da arca, a fim de os conservares vivos contigo, serão macho e fêmea. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais domésticos e de cada espécie de répteis do solo, virá-te um casal para que fiquem vivos. Além disso, Deus deu a Noé a tarefa de armazenar alimentos para sua família e para todos os animais. Em Gênesis 6, versículo 21 ele diz: leva contigo de todos os alimentos que se podem comer e junta-os contigo, servirão de alimento para ti e para eles. Era uma operação de logística colossal, exigindo organização e planejamento meticuloso. Mas o que realmente movia Noé? Fé. Ele não questionou a ordem divina, mesmo sabendo que enfrentaria o ceticismo e o desprezo de seus contemporâneos. Imagine a pressão de construir algo tão grandioso enquanto os outros zombavam dele, incapazes de compreender a gravidade da situação. Noé continuou, fiel à sua missão, enquanto Deus reafirmava a aliança que estava sendo estabelecida. Em Gênesis 6, versículo 18, Deus afirma: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Com o plano definido e o trabalho iniciado, Noé avançava na construção da arca, mesmo sob a incredulidade daqueles ao seu redor. Mas a preparação para o dilúvio não se limitava à madeira e ao betume. Ela também envolvia uma profunda transformação espiritual e a reafirmação da confiança em Deus. Quando a arca ficou pronta, o momento que Deus havia anunciado finalmente chegou. Mas antes que as águas começassem a cair, Deus ordenou que Noé, sua família e os animais entrassem na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque vi que és justo diante de mim nesta geração. Esse fato está contido em Gênesis 7, versículo 1. Este foi o marco inicial de um acontecimento que transformaria a história da humanidade. Noé, obediente como sempre, não questionou. Ele levou sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles para dentro da arca. Ao mesmo tempo, os animais começaram a entrar, seguindo o padrão estabelecido por Deus. De todo animal puro tomará 7 pares, macho e fêmea. Dos animais impuros, apenas um par, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para conservarem viva a raça sobre a face da terra. Esse fato é citado em Gênesis 7, versículos 2 e 3. Depois que todos estavam a salvo dentro da arca, Deus mesmo fechou a porta, como descrito em Gênesis 7, versículo 16, e o Senhor fechou a porta por fora. Esse detalhe é profundo, pois mostra que era Deus quem guardava Noé e sua família, protegendo-os do julgamento que se aproximava. Então, o dilúvio começou. Durante 40 dias e 40 noites, uma chuva torrencial caiu sem interrupção. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, nesse mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as cataratas do céu. Isso está descrito em Gênesis 7, versículo 11. Não era apenas uma tempestade comum.
A descrição bíblica aponta para um evento catastrófico, onde águas subterrâneas e celestes se combinaram para cobrir a terra inteira. As águas subiram de forma implacável, cobrindo não apenas as planícies, mas também as montanhas. Gênesis 7, versículo 19, relata: as águas cresceram muito sobre a terra e cobriram todas as altas montanhas que havia debaixo do céu. Todo ser vivo que estava fora da arca pereceu. Homens, animais, aves, tudo foi destruído. Apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram. Imagine o que se passava na mente de Noé e de sua família durante esse período. Eles estavam seguros, mas também cercados por uma vastidão de águas que simbolizava o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. Não havia como saber quanto tempo aquilo duraria ou como seria o mundo que encontrariam depois que tudo terminasse. Mas uma coisa era certa: Deus estava com eles. Após os 40 dias de chuva, as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7, versículo 24, explica: as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Durante esse tempo, a arca flutuava sem rumo definido, mas sempre sob a proteção divina. E assim, enquanto as águas começavam a cumprir seu propósito, a esperança de uma nova aliança aguardava pacientemente dentro da arca. Depois de 150 dias em que as águas prevaleceram sobre a terra, Deus se lembrou de Noé, dos animais e de todos que estavam na arca. Essa expressão, Deus se lembrou, não implica que ele tenha esquecido, mas é uma forma de destacar que chegou o momento de agir em favor de sua criação. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todos os rebanhos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Esse fato está relatado em Gênesis 8, versículo 1. Com o sopro do vento, as águas começaram a baixar lentamente. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva cessou. Mas mesmo com o fim das chuvas, a recuperação da terra foi um processo gradual. A arca pousou sobre as montanhas de Arara no 7º mês, no 17º dia do mês, como narrado em Gênesis 8, versículo 4. Noé, porém, não agiu precipitadamente. Ele esperou pacientemente o sinal de Deus para sair da arca. Para avaliar se as águas haviam recuado o suficiente, ele utilizou 2 mensageiros da natureza, um corvo e uma pomba. Primeiro, soltou o corvo, que voava de um lado para o outro, mas não encontrou terra seca. Em seguida, enviou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico, simbolizando que as águas estavam baixando e a vegetação começava a reaparecer. Gênesis 8, versículo 11, diz: ela voltou a ele ao cair da tarde, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham diminuído sobre a terra. Mesmo após esse sinal, Noé esperou mais 7 dias antes de soltar novamente a pomba. Dessa vez, ela não voltou, indicando que a terra estava finalmente habitável. Noé não saiu da arca por conta própria, ele aguardou a instrução divina. Somente quando Deus ordenou: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, em Gênesis 8, versículo 16, é que Noé e sua família desceram. Assim que saíram da arca, Noé tomou uma atitude que demonstrou sua profunda gratidão e reverência a Deus. Ele ergueu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Gênesis 8, versículo 20, relata: Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras, e ofereceu holocausto sobre o altar. Esse gesto foi significativo. Era um ato de adoração e reconhecimento de que tudo o que havia acontecido, tanto o julgamento quanto a salvação, estava sob o controle de Deus. E o Senhor aceitou o sacrifício de Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele estabeleceu uma aliança com Noé, sua família e toda a criação, selada por um símbolo que permanece até hoje, o arco-íris. Eu ponho meu arco nas nuvens, como sinal da aliança entre mim e a terra. Isso está relatado em Gênesis 9, versículo 13. Essa aliança não era apenas um pacto de proteção, mas também um lembrete do amor e da misericórdia de Deus, mesmo após o juízo. Mas a história de Noé não termina com o recuo das águas e a nova aliança. O recomeço trouxe consigo desafios e lições profundas, que marcaram o destino de sua família e das gerações futuras. Com o dilúvio atrás de si, Noé e sua família se depararam com a vasta terra renovada.
Tudo era novo, mas também desolador. Não havia cidades, plantações ou sinais da antiga civilização. Eles tinham a responsabilidade de recomeçar do zero, e a bênção de Deus foi a força motriz para essa nova fase. Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, relatado em Gênesis 9, versículo 1. Essa bênção ecoava o mandamento original dado a Adão e Eva, reafirmando o propósito de Deus para a humanidade. Mas, junto com a bênção, vieram novas responsabilidades. Deus estabeleceu leis que regulamentariam a relação do homem com a criação e entre si. Entre essas leis, estava a permissão para o consumo de carne, algo inédito até então. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Assim como vos dei a erva verde, dou-vos tudo agora. Esse fato está descrito em Gênesis 9, versículo 3. No entanto, havia limites. Deus proibiu o consumo de sangue e instituiu a sacralidade da vida humana, deixando claro que o homem deveria prestar contas pela violência contra seus semelhantes. Foi nesse contexto que Deus reafirmou sua aliança, prometendo que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. O arco-íris, descrito em Gênesis 9, versículos 12 a 15, tornou-se o sinal visível dessa promessa. Eu ponho meu arco nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nas nuvens, lembrar-me-ei da minha aliança, que está entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. Essa promessa trouxe esperança e garantiu que, mesmo diante das falhas humanas, Deus manteria sua misericórdia. Contudo, como toda história humana, o recomeço não foi isento de falhas. Um dos episódios mais intrigantes e polêmicos ocorreu após o dilúvio, quando Noé, agora como agricultor, plantou uma vinha. Ele colheu os frutos, fez vinho e, em um momento de vulnerabilidade, embriagou-se, ficando exposto dentro de sua tenda. Gênesis 9, versículo 21, narra: Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou no dentro de sua tenda. Essa cena trouxe consequências inesperadas. Cã, um dos filhos de Noé, viu a nudez de seu pai. Em vez de agir com respeito, contou aos irmãos, Sem e Jafé. Estes, por sua vez, demonstraram reverência ao cobrir o pai sem olhar para ele. Quando Noé soube do ocorrido, amaldiçoou Canaã, filho de Cã, e abençoou Sem e Jafé por sua atitude respeitosa. Esse evento, narrado em Gênesis 9, versículos 24 a 27, é repleto de significados simbólicos e tem sido objeto de discussões ao longo dos séculos. Mesmo com esse incidente, o legado de Noé permaneceu como um exemplo de fé e obediência. Ele viveu mais 350 anos após o dilúvio, completando 950 anos de vida. Gênesis 9, versículo 29, registra: Noé viveu, ao todo, 950 anos. Depois morreu. Sua longa vida testemunhou o poder da fé em meio às adversidades e o compromisso de Deus em preservar sua criação. Assim, a história de Noé não é apenas sobre um dilúvio ou uma arca. É uma narrativa que fala sobre obediência, juízo, misericórdia e a esperança de um novo começo. A história de Noé não é apenas um relato isolado de uma catástrofe universal, mas um testemunho profundo sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Desde o momento em que Noé recebeu o chamado para construir a arca até o pacto selado com o arco-íris, cada detalhe carrega uma mensagem que transcende gerações. Primeiro, a fé e a obediência de Noé continuam sendo uma das maiores lições de sua história. Imagine o quão desafiador foi aceitar a ordem de Deus de construir uma arca gigantesca em meio ao ceticismo e ao escárnio dos outros. Noé não tinha evidências visíveis do dilúvio iminente, mas confiou plenamente em Deus. Essa confiança o colocou entre os grandes exemplos de fé, conforme mencionado mais tarde em Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, com temor preparou uma arca para a salvação de sua casa. Além disso, a história ressalta a justiça divina e a necessidade de arrependimento. O dilúvio não foi um ato impulsivo de destruição, mas uma resposta à corrupção que dominava a terra. Ainda assim, Deus demonstrou misericórdia ao oferecer uma chance de salvação por meio de Noé. Isso nos lembra que, embora Deus seja justo, ele também é cheio de compaixão, oferecendo constantemente oportunidades para a humanidade se voltar para ele. O pacto estabelecido após o dilúvio é outra pedra angular dessa narrativa. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural. Na perspectiva bíblica, ele simboliza a fidelidade de Deus e sua promessa de preservar a vida na terra.
Essa aliança, descrita em Gênesis 9, é inclusiva, abrangendo toda a humanidade e todos os seres vivos, mostrando quanto Deus valoriza sua criação. Por fim, a história de Noé nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos com a criação. Assim como Deus confiou a Noé a missão de preservar a vida na arca, somos chamados hoje a cuidar do planeta e uns dos outros. A arca, de certo modo, pode ser vista como um símbolo da terra, nosso lar comum, que requer nosso esforço conjunto para ser preservado. A jornada de Noé, desde a construção da arca até o Pacto do Arco-Íris, é uma das narrativas mais ricas e significativas das Escrituras. Ela nos lembra que, mesmo em meio às tempestades mais avassaladoras, há esperança, restauração e uma nova oportunidade para recomeçar. Assim como Noé foi chamado a agir com fé e obediência, somos desafiados a viver com propósito, confiando na fidelidade de Deus e sendo cuidadores responsáveis da criação que Ele nos confiou. E assim, a história de Noé chega ao fim, mas suas lições permanecem vivas, inspirando gerações a buscar uma vida de fé, gratidão e compromisso com o que realmente importa. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever para estar por dentro de mais histórias como essa. Até o próximo vídeo!